Hoje eu trago a biografia de Abraão. Abraão, por volta de 1800 a.C., foi um patriarca bíblico que recebeu de Javé, Deus, a missão de chefiar os povos semitas, os hebreus ou israelitas, ou judeus, e migrar para Canaã, terra dos cananeus, depois chamada de Palestina, onde hoje se localizada o Estado de Israel. Abraão, segundo a Bíblia, é originário da cidade de Ur, dos caldeus, no sul da Mesopotâmia. Era filho de Taré, descendente de Sem, filho de Noé. Taré gerou também Nacor e Arã, rumo a Canaã. Reza o Antigo Testamento, no capítulo 12 do livro de Gênesis, que Abraão, por volta de seus 75 anos de idade, recebeu um chamado de Deus para partir rumo aos recantos de Canaã. Canaã era a antiga denominação da região correspondente à área do atual Estado de Israel. Lá, Abraão formaria sua prole, que daria origem a uma grande nação. Abraão teria recebido o seguinte chamado: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que abençoarem você, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Obediente, Abraão atendeu ao chamado e dirigiu-se a Canaã. Levou consigo sua mulher, seu sobrinho Ló, filho de Arã, os outros parentes e todos os bens que possuía. Após alguns anos como migrante, estabeleceu-se em um pedaço de terra em Arã, no norte da Mesopotâmia. Por lá vivia algumas tribos, como os cananeus, amorreus e heteus. Chegando a Canaã, o local indicado por Javé, atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré, local habitado pelos cananeus, e construiu um altar em homenagem a Javé. Houve uma época em que a fome atingiu Canaã, e Abraão se dirigiu para o Egito, onde fez fortuna, e depois voltou para Canaã, e se separou-se de Ló, que foi para leste, e entrou com sua família no vale do Jordão, para fixar-se em Sodoma. Filhos: Abraão, que era casado com Sara, ainda não havia conseguido gerar um descendente sequer. Orientado por Sara, decidiu então se deitar com a serva egípcia Agar. Dessa relação nasceu o menino Ismael. Quando Ismael estava prestes a entrar na adolescência, seu quase centenário pai teria recebido outra mensagem de Deus, desta vez dizendo que a promessa sobre sua posteridade, feita anteriormente, deveria vir da barriga de Sara, sua legítima mulher. De acordo com os textos sagrados, a velhice de ambos não impediu que o filho
Isaque viesse ao mundo no ano seguinte. Tempos depois do nascimento, Sara pediu para Abraão que expulsasse Agar e Ismael de seus domínios, para que Ismael não fosse herdeiro juntamente com Isaque. Aborrecido com a iminente separação, Abraão recebeu outro recado de Deus, que, embora as promessas fossem se cumprir através de Isaque, seu primogênito, também seria abençoado. Segundo o Antigo Testamento, Javé leva Abraão à grande prova. Manda que leve seu filho Isaque a uma montanha na terra de Moriá e ofereça-o ao sacrifício, em demonstração de sua fidelidade. Quando estava prestes a matá-lo, o anjo de Javé disse: Não estenda a mão contra seu menino, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus. Abraão pegou um cordeiro e ofereceu em sacrifício. Descendência: Isaque seguiu ao lado do pai. Porém, não foi uma figura de grande destaque na tradição bíblica. Isaque gerou Esaú e Jacó, o último depois de conflitos com seu irmão. Precisou fugir para não ser morto. Jacó teve 12 herdeiros que constituíram cada um a sua tribo, dando origem aos que viria a ser a nação do povo hebreu. Ismael, filho de Agar, também formou um grande povo. Os ismaelitas, dos quais descendem os árabes. Quando Sara morreu, Abraão tomou outra mulher chamada Setura, que gerou outro filho. Abraão viveu 175 anos. Quando morreu, foi enterrado na gruta de Macpela, ao lado de Sara, no campo de Efron, pelos filhos Ismael e Isaque. A reconquista. Quando a região de Canaã enfrentou um grande período de seca e fome, os herdeiros do patriarca transferiram-se em definitivo para o Egito. Por lá foram transformados em escravos por um período de 400 anos. Deus teria escolhido Moisés para libertar os hebreus da opressão e servidão. Com a libertação dos hebreus, Moisés guiou por mais 40 anos no deserto, até se iniciar a reconquista da mística terra que Deus teria prometido a Abraão. Porém, em vários momentos, o povo hebreu esteve subjugado a outras civilizações mais poderosas, como os sírios, babilônicos e também romanos. Ao longo da história, entre a vinda de Jesus, o surgimento do Islã e outros acontecimentos, Israel permanece uma região cercada de polêmicas.